Traz, como sempre. Manaus, Cascavel, Porto Alegre, Bauru, São Luís, Jardinópolis, Vitória, São Paulo, Lisboa, Joinville, Casa da Agenda, São Bernardo do Campo, Camaçari, Casa Nova, Criciúma, Jundiaí, Presidente Prudente, Imperatriz, Porto Alegre, Jaraguá do Sul. Cadê o pessoal da Papuda? Tá em falta hoje? Franca. Cadê? Não tem ninguém da China hoje? Nada, né? Pedrinhas, Cuiabá, Miami. Ninguém de Nova York. Acho que esse periscope tava mais pop. Quem és tu? Essa é boa. Vamos lá. Pessoal, desculpa o atraso, mas hoje é dia de fechamento. Quinta e sexta são dias de fechamento. Tá bem corrido. E se você morasse em Nova York ia estar nesse periscope, né? Tem mais o que fazer. Muito corrido, pesado, então foi inevitável. Pra então a gente ser mais objetivo e compensar, já que eu não vou compensar com nudes, como eu estou pedindo, vou compensar tentando responder mais perguntas. Então eu vou pular meu nariz de cera, como se diz no jargão do jornalismo, né? Essa abertura, esse introito que não diz muito, eu acho. E vamos para as perguntas. Fazendo só o parêntese de que hoje eu passei boa parte do dia dedicado a alguns assuntos sigilosos e, portanto, talvez haja assuntos que eu esteja por fora, mais do que normal. Vamos para as perguntas, aí de repente eu desenvolvo algum raciocínio que seja mais útil. Cerveró. Cerveró a gente vai tratar na revista. Isso, hoje eu tô meio sequelado. Eu tava torcendo pra não ficar sequelado, mas não consegui. Cerveró eu já falei um pouco anteontem, se não me engano, não foi? Eu vou tentar explicar isso melhor amanhã, na hora de apresentar a edição. Em relação apenas a questão dele ter mudado ou não a delação, eu só faço um reparo que, na verdade, não está muito claro ainda se ele de fato mudou algo em relação ao que ele dizia. Nós estamos apurando isso. Inicialmente ele não mudou, porque vocês precisam entender, e eu fiz essa ressalva em alguns momentos sobre as delações, que é um processo de negociação. Ele se dá sobretudo pela omissão, ou seja, por uma questão de teoria do jogo, não de teoria do jogo aplicada à estratégia de uma delação premiada. O colaborador ele começa tentando de uma maneira, primeiro, antes mesmo da delação, ele já começa a oferecer algumas coisas que ele pode entregar, mas ele tenta naturalmente quase sempre oferecer o mínimo possível. Ou seja, ele está contando, sei lá, 5% do que ele sabe ou do que ele pode provar. Conforme a delação avança, a colaboração avança, a negociação da colaboração avança, normalmente pela interação entre quem quer que se conte mais, no caso os procuradores, e quem quer contar menos, no caso o delator, porque quanto mais ele contar, mais inimigos ele vai fazer, mais riscos ele vai correr, mais dinheiro ele pode perder, porque mais crimes ele vai provavelmente admitir.
Por essa interação, acaba que ele vai contando mais etapas e a negociação prossegue. Desculpa. O Severo é um caso que se arrasta muito tempo. Então nós demos uma capa aqui na época, salvo engano, em setembro do ano passado, ou agosto. Confesso que não me lembro exatamente a data neste momento, que era propina em Pasadena, em que, pelo nosso critério jornalístico, a gente esperou haver uma proposta de delação, no caso do Severo, ou seja, não havia só diz que me diz, como em alguns outros casos, a gente não faz assim aqui. A gente esperou haver um compromisso firme, ou seja, estar documentado pelos advogados a proposta de delação do Severo, para aí a partir disso fazer uma narrativa, uma matéria, combinando com outras apurações e nos centrando no que havia de mais verossímil e consistente, podia ser corroborado por outras provas, e minimizando o que a gente falou aqui algumas vezes pareciam tão somente ilações do Severo ao tentar realmente conseguir uma delação melhor, né? Conseguir um acordo melhor. Isso valia muito no caso da Dilma, por exemplo. A verdade é essa. Não havia ali muita relação de que a Dilma sabia ou a Dilma estava a par, que deixava em dúvida. Parecia que ele estava dizendo que a Dilma estava a par da corrupção, quando na verdade o que ele queria dizer, quando depois perguntava, era que a Dilma estava a par do teor do contrato de Pasadena, por exemplo. Então precisa tomar muito cuidado. Dito tudo isso, nós publicamos, e o que está sendo, não está exatamente claro porque corre em Brasília, e em Brasília a transparência não está sendo bem tocada, para dizer o mínimo, das delações, dos processos. Não está claro exatamente os termos, a íntegra dos termos do que ele disse. Ou seja, se partes que aparentemente ele tenha mudado de ideia decorrem dele estar se contradizendo, o que não parece ser o caso até o momento, ou seja, se ele mudou de ideia, ou se o outro lado, na PGR, não se interessou pelo que ele tinha a dizer em determinado tópico. Aparentemente, novamente, não quero apressar um juízo, não há tanta discrepância quanto pode parecer. Mas vocês vão ter um quadro nítido, exato, na revista dessa semana. Palocci, Bonai, Lula, estão todos vamos dizer assim, no mesmo pacote. As acariações são importantes para esclarecer dúvidas, contradições. Nesse caso, no caso da reunião que o Baiano disse que o Bonai conseguiu para ele, Baiano, com o Lula, a negativa do Bonai ainda é frágil, porque o Bonai está em outro estágio, ele ainda não fez delação, pode ser que ele faça, a saúde dele está muito precária, e o Bonai tem um histórico de depoimentos muito ruins, ou seja, contradições contundentes antes mesmo dele ser preso. Não vou dar os exemplos aqui, mas ele mudou de ideia, ele foi confrontado e depois teve que consultar a memória em vários momentos e mudar os depoimentos. Você pega os depoimentos dele, a quantidade de flutuações é muito... é realmente muito extensa, né? Então vai ser preciso esperar mais um tempo até que
até que alguns pontos sejam esclarecidos, né? O depoimento de João Carlos Ferraz, a relação dele é fundamental, ex-presidente da Sete Brasil, que é quem esteve nessa reunião com Lula, em que, segundo o Baiano, se assegurou o apoio do Lula mediante pagamento de R$2 milhões para que se ajudasse na Sete Brasil, para que a Petrobras ajudasse a Sete Brasil. Esse pagamento, segundo as provas, foi feito pelo Fernando Baiano ao Bunlai, que não se sabe se ficou com dinheiro ou se repassou a mais alguém. Ou seja, é um caso, dentre os tantos casos que existem na Lava Jato, que ainda está em investigação, embora com indícios consistentes de crimes cometidos. A real extensão do golpe, se é que ele existiu, dos crimes cometidos, dos personagens envolvidos e das consequências desses crimes, ainda vai demorar alguns meses para ser conhecido. Sim, ele pode pedir, não um HC, ele pode pedir um relaxamento da prisão por causa da saúde dele, né? Mas eu sempre faço o meu parêntese, não é para assustar, mas é simplesmente para refletir as informações confiáveis que nós temos. A Lava Jato ainda vai aparecer com muitas histórias, não só Lava Jato, as investigações independentes, enfim, esse caso e os casos investigados pelo Ministério Público, pela polícia, pela imprensa, ainda vão causar choque em muitos de vocês. Não é à toa que muitas pessoas, muitos políticos poderosos, lobistas, empresários, não estão conseguindo dormir direito à noite. Quando Marcelo Odebrecht será julgado? Muito em breve, muito em breve. Nas próximas semanas, talvez. Lava Jato segue por muito tempo. A fase mais aguda, que deveria ter terminado em dezembro, deve terminar em julho. Mas tudo depende do quanto... do desenrolar dos fatos e dos processos que muitas vezes surpreendem os próprios investigadores, né? Então é incontrolável, é um monstro no bom sentido incontrolável. Você pode projetar, então a projeção dos principais atores judiciais nesse caso é de julho, da fase mais aguda, da fase de operações ostensivas, prisões, busca e apreensões, de coleta intensiva de provas, por medidas restritivas de direito também. Mas, novamente, uma projeção com o que temos hoje. No caso, processos do pessoal com foro demoram quanto tempo? Olha, depende do... Isso não posso falar. Depende... o que eu queria dizer, na verdade. Depende muito de com qual ministro caia no Supremo, no STJ. Depende do empenho e da quantidade de investigadores envolvidos na PGR. Porque quanto mais casos aparecem, menor é a condição dos investigadores em perseguir os casos, né? Porque você precisa fazer escolhas difíceis. Você tem dezenas de deputados, senadores, ministros. Como você determina o que vai merecer seu tempo, se você não pode investigar tudo? Então, haverá velocidades distintas. E essa velocidade distinta depende tanto dos investigadores, no primeiro momento, dos policiais, dos procuradores, quanto, no segundo momento, que aí sim é mais lento, dos ministros, dos tribunais superiores, da qualidade dos advogados que vão atuar em cada um dos casos, do ambiente político. O que se espera naturalmente, é bom frisar isso, é que todos os processos
corram com uma velocidade minimamente célere, né? Não uma velocidade que a maioria dos processos criminais, não só criminais, correm nos tribunais superiores. Porque se for assim, se for demorar 7 anos para julgar um caso, vai ser... Vocês vão ficar corretamente indignados, né? Mas eu creio que os ministros, os juízes, boa parte deles tem essa noção, né? Mas é o problema de ter foro privilegiado. Nunca é demais ressaltar e frisar o quanto é uma distorção republicana indesculpável o Brasil, em 2016, ainda conviver com o instituto da prerrogativa de foro, da maneira como existe, embora tenha melhorado bastante, aliás. Né? Você ter uma pessoa que tem uma data de privilégios e ser julgado por uma corte constitucional porque tem um cargo é algo que só para quem está acostumado com isso, aqui no Brasil e em outras democracias mais atrasadas, não fica horrorizado. É o tipo de coisa daqui a 40 anos, 50, espero que a gente olhe para trás e os nossos filhos ou netos digam: nossa, mas era assim, papai, era assim, mamãe. Que coisa atrasada, nossa senhora, hein? Além de não ter esgoto nas casas, etc. Os políticos eram julgados no Supremo, na Corte Suprema, meu Deus do céu. É bem difícil defender isso, né? Mas enfim, são as regras que nós temos, né? Hipergarantismo ou, como se diz, o abolicionismo, né? Que é a perversão do garantismo, transformando, na verdade, o direito penal num instrumento para a manutenção da imunidade dos poderosos, políticos ou endinheirados. Geralmente as duas coisas andam juntas, né? Quem é preto, pobre, ou mesmo, às vezes, de classe média, aí vai preso, paga imposto, é multado pela Receita, né? Não tem a possibilidade de ter uma lei de repatriação para trazer o dinheiro de volta, porque nosso dinheiro está aqui, né? Tá num banquinho aqui na esquina, não tá lá fora, então a gente não tem essas benesses, né? Tô esperando o dia que a Receita vai haver uma lei para que eu possa pagar menos imposto, ou então se eu der calote na Receita não pagar imposto de renda, que eu pague 20% do imposto que eu devo, né? Seria muito bom, né? Eu, vocês. Perguntas? Tá travando muito, é? Tenho recebido... De onde vem a força do Renan? Da capacidade dele, fora o que ele ocupa hoje, né? Presidente do Senado, é óbvio, mas a força dele vem muito da capacidade de interpretar para onde o vento político sopra, né? Ou seja, qual o momento de se aliar a quem, qual o momento de trair a quem, né? Ele é um grande aprendiz do Sarney, realmente um político muito inteligente e que foi melhorando com o tempo em termos de habilidade política. Mas, como eu disse, não só eu, evidentemente, não preciso ser nenhum... hoje em dia não é mais informação privilegiada, né? Não é mais uma informação tão secreta assim, o Renan vai se enfraquecer com a Lava Jato, né? Finge que eu não vi essa piada. Informações sobre cadeia
apenas nas próximas semanas. Quatro grandes prisões, não falei 4 prisões, eu falei 4 bombas atômicas. Calma aí. Renan pode ser presidente do PMDB? Altamente improvável. Deram um tempo pro Cunha. Não, né? Continua apanhando que nem ninguém nunca apanhou, né? Eu acho que... Obrigado. Eu acho que o Cunha ainda vai realmente sofrer muitos golpes na Lava Jato. Por mais que já tenha sofrido uma quantidade bem razoável deles, né? Kaká eu já falei ontem, né? Criminalização da riqueza, na verdade, é só a criminalização do crime, né? Não tem mistério, não. Até o carnaval as apurações continuam. Eu acho que vai esquentar bastante até o carnaval. Vão ser tempos e tiririca. Tempos e tiririca. Ah não, sobre o manifesto, Kaká, dos advogados, os investigados sabem o que vem contra eles? Não sei dizer. Alguns eu sei dizer que não sabem. São os investigados, né? São dezenas. Tem como saber, né? Vamos para as últimas, hein? Que hoje eu atrasei, vou ser breve, para vocês terem revista para ler amanhã. Eles assistem? Assistem ou gravam, né? Fazemos parte deles. Tem vários lugares que fazem perguntas como com pseudônimo e tal. Alguns eu até já identifiquei. Quem? Um dia eu conto. Um dia eu conto quem. Os que eu sei, né? Os que eu sei. Na maioria desses casos é melhor eles não saberem que eu sei. Desse não tem muito problema não, mas em termos de inteligência é sempre mais interessante você deixar seu adversário confuso sobre o que você sabe ou não. Vai ser morno então até março? Não, não vai ser não. Não vai ser morno até março não, gente. Fevereiro tá chegando. Fevereiro tá chegando. Tá bom? Vamos continuar amanhã então?
Que aí amanhã eu volto com um apanhado da edição. Sou palmeirense. Vocês não sabem que eu sou palmeirense? A maioria aqui sabe, quem é das antigas aí, tipo 2015. Mas aí amanhã eu volto com daquele jeito que eu chego aqui, né, na sexta-noite, só a capa do Batman, e conto pra vocês um pouco do que vai ter na revista. Já vou ter compartilhado a capa, possivelmente, e também, pelo menos, as linhas gerais das principais matérias. Beleza? Obrigado, gente. Um beijo pra todo mundo. Um abraço. A gente se fala amanhã. Tá bom?